Está começando mais um podcast aqui na Superi TV, da nova Superi Telecom. E aqui hoje comigo e Toninho Coelho, Zana Ferreira, mais uma vez aqui com a gente. Tudo bem, Zana? Tudo bem, Vanilson, Toninho. É sempre um prazer. Eu adoro quando vocês me convidam. Estou de volta. Tem muito assunto para falar. Você é formada em comunicação, é mestre em história social, é professora, né? Ainda é professora lá na Univale? Sim, sou professora no curso de jornalismo da Univale. De telejornalismo, não é? É uma das disciplinas que eu ministro, mas esses semestres são outras. Então, assim, enfim, são tanta coisa para falar. Ainda escreve livro, ainda é escritora e escreveu esse livro aqui. E é sobre ele, né, Lantejoulas ao Vento, que a gente vai também falar hoje aqui, porque a gente vai relembrar, esse livro relembra o carnaval, né, antigo aqui. E é muito próprio, né, porque nós estamos chegando no carnaval, né? E que nem se compara. Quem lê o livro percebe que o carnaval de hoje nem se compara ao carnaval que tinha em Valadares, né, que era tão famoso e muitas cidades vinham para cá para festejar, para conhecer o carnaval. E aí é isso que a gente quer saber um pouquinho. O povo da época, né, década de 50, 60, 70, eles se referiam ao carnaval daqui como o melhor do interior de Minas. Eu, particularmente, acho que tinha um exagerozinho. Assim, mas não tinha, não. Mas mostra como era famoso e como era interessante. Dessa época, entendeu? Tinha escola de samba, né? Realmente era uma coisa espetacular. Tinha escola de samba e tudo. Sim, escolas de samba, os blocos dos clubes sociais, bailes nos clubes. É pena que acabou, né? Por que acabou, Tiziana? A gente vai buscando no contexto histórico do próprio desenvolvimento de Governador Valadares. Nas primeiras décadas de emancipação política de Valadares, aqui corria muito dinheiro, né? Então, o financiamento da festa no início, ele era particular. Eram os clubes, Minas Clubes e o Ilusão Esporte Clube. Então, eles faziam bailes nos salões sociais e também confeccionavam carros alegóricos que eram muito pomposos. Quando a gente vê as fotos, fantasias. Fica assim, meu Deus, isso é de Valadares. Eles confeccionavam com financiamento privado e faziam esse espetáculo público que tinha os desfiles na Avenida Minas Gerais. Mas o desenvolvimento da cidade, agora, o desenvolvimento econômico foi minguando e a prefeitura não deu conta. Mas isso na década de 40, 50? Não. Da década de 50 até o meio da década de 60 foi financiamento privado. Do meio da década de 60 para frente, aí a própria sociedade civil foi pressionando o poder público para investir na festa, justificando justamente com o fato de que atraía visitantes, movimentava a economia. Turismo. Eles apresentavam essas justificativas para o município assumir. Mas nunca, com o custeio da prefeitura, pouquíssimas edições chegaram ao mesmo grau assim, de investimento do que quando era privado. Agora, vou te falar, e eu sou testemunha do grande sucesso do carnaval de rua de Valadares. Você participou, Toninho, na época? Claro. Qual fantasias? Você tinha bloco, Toninho? Tinha 18, algum bloco? Anos. Hein? Você era de algum bloco dos clubes? Não participava de bloco, mas eu era muito presente, né? Você ia, vou falar o grande sucesso, qual que era? Tinha duas boates em Valadares famosas, que era a Rosinha e a Dulce. Era boate com mulheres belíssimas, né? Que vinha de São Paulo, vinha do Rio, essas coisas todas. E essas mulheres desfilavam dos carros alegóricos e era o maior sucesso. Todo mundo queria ver aquelas mulheres. E tudo de roupa atrações dos carros eram elas, porque elas sempre estavam em trajes mínimos. Em comparação com os carros alegóricos do Minas e do Ilusão, os carros das boates, né, era a boate Normandie e a boate Frenesi. Os das boates, eles eram, entre aspas, mais pobres, mas as moças estavam em trajes pequenininhos, então era isso. Um grande sucesso pra gente que era adolescente. E mesmo assim, um dos carros que mais permaneceu na memória coletiva, quando eu fiz as entrevistas, foi de uma das boates. Foi um carro, chamava Eva, que era uma cobra com a boca aberta e dentro da boca da cobra tinha uma dançarina da boate. Esse carro foi a sensação do carnaval, porque 30, 40 anos depois, 50 anos, eu fazendo as entrevistas,
A maioria das pessoas que eu entrevistava lembrava E essas do Carro da pessoas, Cobra. você fez, esse livro foi em 2017, né, que você escreveu? Não, ele foi publicado em 2018, mas a pesquisa foi feita em 2009, quando eu era estudante de graduação. Ele foi o meu projeto de TCC. E aí eu entrevistei, fiz pesquisa no acervo do Diário do Rio Doce, li livros de história da cidade e fiz 20 entrevistas. Foram 20 pessoas que eu encontrei, né? Porque algumas já tinham falecido, mudado da cidade, questões diversas. Aí eu entrevistei 20 pessoas. Dessas 20, algumas eram ex-foliões, que ou foram das escolas de samba ou dos blocos. Alguns foram do poder público, né, que ao longo dos anos ficou responsável por custear, bancar a festa. E também entrevistei algumas pessoas da imprensa que cobriam a festa e que faziam avaliações. Essa festa foi boa, essa nem tanto. Então, eu peguei perspectivas variadas. Entendi. E aí... Agora tem... Pode falar. Você pode perguntar. Tem muita coisa a Uma gente das falar. coisas que realmente fez com que o carnaval mudasse a sua estrutura foi os trio elétricos. Mas isso, trio elétrico, já é mais 80, 90. Não, né? foi. Mas já tava, estava mudando, já estava um movimento de mudança. E aí, o trio elétrico teve edição aqui em Valadares já na década de 80, ou fim da década de 70, que ao mesmo tempo que eles tentaram promover um concurso de corso carnavalesco, que era uma prática do carnaval do século XIX, lá no Rio de Janeiro, ao mesmo tempo que tinha o concurso de corso, que eram carros decorados, né, que ficavam desfilando num determinado trajeto, também teve o trio elétrico. Então, mostrava, assim, O trio elétrico, acho que os deu uma vários baqueada, modelos. entendeu? E aí, o que eu queria falar aqui também, que tinha lá, no seu livro, a gente encontra isso, blocos carnavalescos, fantasias, os carros alegóricos, tudo isso contava na hora de eleger a escola campeã, porque é da época da escola campeã aqui, né? E aí, eu queria que você falasse um pouquinho das escolas que tinham as mais famosas, que desfilavam aqui, você lembra? Que tem muito tempo que você escreveu. A primeira, que surgiu em 1955, foi a Bate-Papo. Ela foi criada pelo Antônio Paulino, que ele morou um tempo no Rio de Janeiro. Quando ele voltou a morar em Valadares, ele quis criar uma aqui. A segunda e a Bate-Papo durou pouco tempo. A segunda já foi a Milionários do Ritmo, que ao longo dos carnavais foi a mais premiada. O Buti. O Buti, que também havia morado no Rio de Janeiro, mudou para cá e também quis criar uma escola de samba. E o Buti aí tinha uma visão, assim, hoje a gente diria muito empreendedora de tudo. Ele era muito disciplinado com o pessoal da bateria, fazia muito ensaio. Ele falava assim, claro que é a visão dele, mas eu acho que o tanto de prêmios que tinha na casa dele, quando eu entrevistei um monte de troféu, medalha, isso corroborava. Ele falava assim, o pessoal deixava para começar os ensaios 2 meses antes do carnaval. Eu já estava, desde setembro do ano passado, do ano anterior, eu já estava fazendo ensaio. Ele era muito inclusive, a esposa dele parece que fazia as fantasias, costurava, né? Costurava as fantasias, exatamente. Então, assim, movimentava a família. E muitas pessoas, né? Inclusive, outra escola que depois saiu desmembrando da Milionários do Ritmo, que foi Rosas da Vila... Mas isso já na década de 80. O filho dela, a Neide, o filho dela eu esqueci. Mas Jorge. O Jorge foi criar uma nova escola e a Neide havia sido passista também da Milionários do Ritmo e foi com o filho. Então, assim, os pais que tocavam ou as mães que costuravam, ou quem estava ali envolvido já levava os filhos. Então, as gerações iam renovando ali naquele carnaval, naquela movimentação. Tinha muitas famílias. E tem também, eu vi no seu livro, Bambas da Princesa, Bambas, não é? Tem essa escola. A chefe era a baiana. Tentei encontrar a baiana para entrevistar na época, mas falaram que ela mudou para Vitória e ninguém me dava, assim, ninguém tinha noção nenhuma de onde ela estava. Tentei encontrar algum parente, mas não consegui na época, né? E depois a vida foi correndo, nem pesquisei mais. Zona Boêmia também, não tinha uma Isso, a Zona Boêmia ela era contemporânea dos carros alegóricos do Minas e do Ilusão. A Bambas da Princesa já surgiu depois da Milionários do Ritmo, e a baiana, né, era uma dirigente mulher de escola de samba, né, à frente. Ela
eles sempre participavam, mas, na verdade, a Bombas da Princesa ganhou uma vez só, que foi no carnaval, se não me engano, de 76, quando eles homenagearam o Ivo Tassis, que havia falecido no ano anterior, e eles fizeram um desfile em homenagem ao Ivo Tassis. Naquele ano, eles foram campeãs do carnaval em Valadares. Mas quem era o recorde aí era Milionários do Ritmo. Mas, e depois foram surgindo outras também, Império de Lourdes. Mas eu acho também, entendeu, Zana, que o carnaval, algumas figuras assim proeminentes foram morrendo, na verdade. Como também. O Ivo de Tassis, o Dr. Arnóbio, o próprio Nonô, que fazia sucesso. Nonô é aquele da garrafa. Sim, ele está aqui na abertura do livro. Ele é conhecido, que quando a gente fez a entrevista também, o Milionários do Ritmo, como é que chama? A Neide estava nessa entrevista e estava a esposa... A que costurava, como é que ela chama? Eu não lembro o nome dela, mas é a esposa do Buti. Do Buti. Mas eu acho, entendeu, Sana? Na minha observação, uma das coisas que prejudicou muito o Carnaval de Valadares foi que o meio de transporte para o litoral começou a melhorar, entendeu? Aí as praias se tornaram atrativas. Mas olha só, aí a gente pega certas visões de desenvolvimento da cidade, de investimento. Por quê? O carnaval, a justificativa que a imprensa, que muitos, as pessoas que estavam à frente do carnaval, talvez até para tentar pressionar a prefeitura, a forma como elas pressionavam era: o carnaval atrai turistas, o carnaval movimenta a economia. Então, quando as pessoas começaram a sair para praia, era hora de mudar o discurso, falar assim: o carnaval é uma festa importante para a cultura de Governador Valadares. As pessoas de Governador Valadares merecem isso. Só que tentava ficar amparando naquela questão: não, vamos investir, porque aí as pessoas vão deixar de viajar e vão ficar. Quem tinha dinheiro queria ir para a praia, né? Muitas pessoas, até hoje, esperam feriado, algo, para poder, a gente sabe, Valadares aqui dá um feriado maiorzinho, a cidade esvazia. E então, quem tá na praia quer vir pro interior. É meio que a troca. As pessoas viajam, só que assim, o fato de algumas pessoas, talvez a parcela mais rica da população, o fato dessas pessoas viajarem para outros lugares, isso significa que as pessoas que ficaram não têm direito à festa? Então, foi falta de visão do município. Mas deixa eu te falar, a gente percebeu isso na época que a gente estava na prefeitura, presidente da FUNSEC. O que a gente fez? A gente sabia que aqueles com mais recurso financeiro ia para a praia. Mas aqueles que não tinham recurso ficavam na cidade. Então, nós fizemos, primeira vez, na nossa época, nós fizemos um trio elétrico, não sei de onde, se era do Rio ou de Belo Horizonte, um trio elétrico muito bacana. Mas foi um sucesso. Só um ano? Fez só um ano? Depois eu saí da prefeitura. Isso em que ano, Toninho? Isso foi em 1900. Acho que já era nos anos 90, né? 90. As tentativas já com trio elétrico, elas já são do meio de 80 para lá. Era corrido, assim, foi o quê? 15 anos, 20 anos de carnaval? Não. Quanto tempo? Ou parou? O primeiro registro documentado que eu consegui pegar foi a partir do início do Diário do Rio Doce, que é de 1958. Mas nessa época... Já tinha antes. Com certeza. Nessa época, eu já estava começando uma trajetória declinando. Então, eu acredito, por toda a movimentação financeira, o Minas Clube, ele eu acho que de 42 ou 45. Então, no meio da década de 40, começou esse carnaval e começou essa disputa. Aí, no início da década de 60, ele já começou a declinar. Só não tem registro, porque já não era desse primeiro início, não. Por quê? Porque existiam os jornais da época, mas é difícil encontrar esses jornais. Né? Quem guardou, inclusive, quem está assistindo a gente, se tiverem jornais antigos, entre em contato com o museu. Acervo, não, do Diário tem, só que só do Diário, que começa em 58. Não tem antes. Outros jornais da época, aí é mais difícil de encontrar. Porque os clubes deviam fazer, talvez não o desfile na rua, mas talvez só dentro dos clubes mesmo. Também, eram as duas coisas. Eles faziam o desfile na rua. Depois do desfile, tinha os bailes. Uma coisa que eu acho muito interessante, que as pessoas relataram, e eu também encontrei nos jornais da época,
que entre os sócios de um clube era livre o acesso aos outros clubes. Tipo assim, você era sócio do Minas. Você queria ir lá ver como que tá o bairro do Ilusão, tudo ali na Minas Gerais, você podia ir, ficava um tempo, sair, existia essa camaradagem, assim, por assim dizer. Que era uma forma, né? Porque eram todas as famílias mais abastadas, mais importantes da cidade. Então, existia um trânsito entre os clubes nesse sentido. Mas só quem era sócio que podia fazer só isso. Só quem era sócio, quem era associado Ô, de Zana, você acha que não tem possibilidade de sorreguer o Carnaval em Valadares? Mas já tem carnaval novamente em Valadares. Mas é diferente. A questão é, aquele carnaval, daquela forma, ele foi retrato de uma época. Se a gente tentar colocar um rótulo e falar assim, vamos fazer desse jeito, isso eu acredito que não funciona. Mas apoiando as comunidades, deixando as comunidades dizerem que tipo de festa elas querem. Deixa eu falar para você. Isso é plenamente possível. Eu estudei em Belo Horizonte, entendeu? E estou vendo que eles fizeram um trabalho de voltar ao carnaval. E hoje o carnaval de Belo Horizonte é famoso, não é? Eu tô carnaval de rua? Então, carnaval de rua. Os bloquinhos de rua, sim. Tem blocos pagos, mas eu tô indo para ficar na rua mesmo. Curtir, conhecer, que até hoje eu nunca fui. Aí, antes eu era jornalista de redação, né? Então, no carnaval eu trabalhava. Porque essa teoria, agora essa tese de ir para praia, ela, em Belo Horizonte, mata isso, entendeu? Porque realmente eles estão fazendo um trabalho muito interessante. Aqui o que voltou recente, não tão recente, é o Trupico, né? O Trupico da lá, que começou de uma maneira e já está virando de outra. Já estão fechando rua, fazendo praça. Mas mudou também a organização. A galera que iniciou o Trupico, que era um grupo de amigos mesmo, que se reunia, comia o feijão, né? Eu descobri que o trupico era um tipo de feijão que o Lalá fazia. E saía colocando carne, colocava um monte de coisa. Você sabe quem é o Lalá? Não conheci, mas sei que era uma figura conhecida. Ele é irmão do Adailson Cunha. Ah, Adailson. Meu parente. O feijão quem fazia era como é que ele chamava, gente? Esqueci o nome dele. Aí eles reuniam na casa do Lalá para comer esse trupico e era muita gente... Laércio. Muita gente saudosa do carnaval antigo. Não sei se o Laércio é vivo. Resolveram fazer um bloco de rua. Não sei se ele é vivo. O atual trupico que está fechado, eu acho que comprou a marca, assim, por assim dizer, a marca Trupico. Tá fazendo fechado. Mas aquele trupico que andava na ilha e tal, e olha só, até iniciativas que são das pessoas, a prefeitura tem que dar um apoio, um respaldo maior, porque à medida que foi crescendo, o Corpo de Bombeiros começa a exigir segurança, banheiro químico, não sei o quê. E para quem tá fazendo ali na raça, sem cobrar nada de ninguém, só para ter... Aí essas pessoas não suportaram o peso financeiro de ter que custear um carnaval que tava indo, metade da cidade tava indo para aquela festa. O que muitos gostam é da marchinha, né? É aquela marchinha de carnaval, aqueles bloquinhos. E era uma característica do Trupico aberto, né? E que atraía famílias. Você vê, cada bloco tem suas características. Eu acho que o legal é isso, é que tem a diversidade. Agora, vou te falar uma coisa, veio à minha cabeça. As rádios nacional, Rádio Tupi e outras rádios tinham um papel fundamental, porque eles lançavam as músicas do carnaval. Meses antes. Meses antes. É o que hoje é a música do carnaval, tipo de Anitta, de Léo Santana, que já no fim do ano passou o Réveillon e já estão divulgando a música de trabalho do carnaval. Era o que fazia com os sambas das escolas de samba, com as marchinhas. As rádios faziam trabalhos. Mas as rádios faziam esse trabalho, mas tinha compositor nessas escolas de samba. Claro. Sim. De Valadares mesmo, né? Eles criavam a letra. Ele tá falando do cenário nacional. Ah, tá. Não, tô falando era daqui. Do cenário local, não. Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Pois é, mas aqui no cenário local, os grupos, os bloquinhos, eles não criavam a própria música? Escola de samba aqui, a gente em geral, né, e mesmo eu durante o início das pesquisas, a gente pensa no modelo de escola de samba do Rio, mas eram versões mais modestas. Então, assim, não tinha... Mas eles criavam as letras? Criavam. Criavam, tocavam lá na hora, mas não tinha aquela
Até por falta de estrutura, de apoio, de financiamento, eles não conseguiam, por exemplo, ficar divulgando antes. Eles não divulgam, é inédito. Era no dia, era na hora. Tocava na hora. O povo não sabia cantar, nem um refrão, às vezes. Mas, às vezes aprendia na hora, empolgava, porque aí fazia, né, uma letrinha curta para trocar várias vezes e animando a galera. Tem hora que eu fico pensando assim, que como que eles eram, pela década, pelos recursos que tinham, como era avançado essa questão, né? De ter compositor, de criar música, de ensaiar, de fazer as E como tem Talentoso. Nesse livro aqui, era difícil, assim, porque eu ficava doida que alguém documentasse algo mais, assim, no jornal, no Diário do Rio Doce, porque na memória se perde mesmo. E eu tentava puxar, quando eu entrevistei as pessoas, você lembra de alguma letra? Eles falavam, não lembro não. Mas uma letra, eu encontrei 1, 2 letras de escolas daquele ano que saiu a letra por inteiro no Diário do Rio Doce em matérias anteriores. Aí, quando eu pegava uma letra inteira, eu falava, que bom, achei uma. Teve uma do último carnaval, que na verdade nem se realizou, que trazia Valadares como o País das Maravilhas, falando que aqui, né, todo mundo estava sonhando em ir para longe e o carnaval estava... Era um protesto, né? Porque as pessoas estavam emigrando, né, também, sim, nessa já época. Estava nesse 60, processo. Já estava, né, também, nessa época. Os carnavalescos, né, lutando por recursos e a prefeitura não estava investindo naquela festa e eles viam a festa como uma forma, assim, de... Segurar o povo. Segurar o povo. Nesse seu livro que você pesquisou, qual foi a música assim, que mais marcou o carnaval nessa época? As pessoas não conseguiam me lembrar muito de músicas, né? Às vezes de algumas paródias. Inclusive, o Laurilson Fabre, ele cantou para mim uma paródia que eles tinham um bloco, né, dos irmãos Fabre, era um bloco famoso aqui também. Eles tinham uma banda própria, um dos irmãos deles, o Tennyson, era da Lira 30 de Janeiro. E aí, eles fizeram uma paródia de Aurora, logo que inaugurou a nova Câmara dos Vereadores, que tinha ar-condicionado. Aí eles fizeram toda uma crítica ali, né? Tipo assim, ar-condicionado para os vereadores e o povo não tem luz e não sei o quê. Uhum. Mas era Aurora e olha só... do início da inauguração do prédio, e a Aurora está aí até hoje. Então, tem umas marchinhas que elas ficaram eternas. Que ficaram, porque o Toninho, o Toninho passou por isso tudo. Não, ele tá revivendo isso aqui, contando, ele tá revivendo, mas eu ele sou viu. ruim de música, mas tem uma música que marca, entendeu? Aquele tempo que eu... Esqueci. Mas na época? Na época, que até hoje canta-se muito. Na hora que você não estiver pensando, vai lembrar. Porque é assim, quando a gente tenta lembrar, a palavra, a música foge. Aí depois a gente... Você falando aí das músicas, das composições, que normalmente mostram, principalmente crítica a político, né? A situação da época. Década de 60, Toninho, a gente já conversou muito sobre isso, das pessoas indo embora, né? De Valadares e ao mesmo tempo o carnaval acabando, e parece que Valadares foi dando uma diminuída, né? Por causa de recursos a industrialização que existia na cidade, ela acabou. O início econômico de Valadares era baseado na extração de madeira, na extração da mica, pedras preciosas. Então, assim... à medida que foi diminuindo os recursos naturais de se extraírem, não houve uma renovação da economia no sentido de ter Mas vamos falar sobre a geladeira dela. Tá, a geladeira. A geladeira. Na sua geladeira tem seu livro? Tem demais. Para quem não sabe, a sua geladeira, explica aí como é que funciona. Foi um projeto que eu realizei com recursos da Fundação Renova, um edital doce, foi do edital de 2022, porque a Fundação Renova tem que reparar os danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão. E esses danos abarcam várias áreas, incluindo a cultura e o lazer. Então, abri um edital, eu escrevi, fiz um projeto para instalar 4 geladeiras na cidade em bairros ribeirinhos. Coloquei no São Pedro, no Santa Rita, no bairro São Paulo, e eu queria aqui que fosse bem no meio do São Tarcísio, mas descobri que o São Tarcísio não tem uma pracinha própria, então coloquei ele na Praça da Catedral, que já está nas fronteiras do bairro, com o centro. E aí, adquiri geladeiras velhas, que já não estavam, né, em grandes condições de uso,
contratei um artista, um grafiteiro, o Lux, que é daqui da cidade, fez um trabalho lindo grafitando com questões lúdicas, né, as geladeiras, e comprei livros dando prioridade para escritores de Governador Valadares. A maior parte do acervo das geladeiras foi composta inicialmente por autores da cidade de gêneros variados. Tinha poesia, tinha conto, tinha crônica, tinha ficção científica, tinha fantasia, tinha infantil. Então, assim, eu acredito que todo mundo, às vezes, não sabe que gosta de ler. Mas é porque não encontrou o livro, o gênero certo que gosta. Então, eu queria que cada geladeira nesses bairros tivesse um acervo bem amplo, para a pessoa ver o que agrada, o que né? Ainda tem, né? Essas geladeiras estão nesses locais. Foi agora no fim de janeiro, início de fevereiro. Apenas a do bairro Santa Rita foi vandalizada, infelizmente ela foi queimada, o que me deixou assim absolutamente sem palavras. Queimaram os livros, fiquei arrasada, mas à medida que eu tô fazendo isso e que foi divulgando, eu já ganhei 2 novas, assim, novas geladeiras, são geladeiras velhas, mas que vou, né, decorar e tem continuado recebendo doações de livros. E como é que é o acesso ao controle desses livros? Não tem controle. Sem controle. Aí é complicado porque a primeira coisa que passa na cabeça de todo mundo é alguém vai roubar e se a pessoa não devolver. Mas eu acredito que a gente tem que tentar. A gente tem que estimular o melhor das pessoas, a gente tem que ocupar as praças, a gente tem que, como sociedade, se dar as mãos e falar assim, não, eu não vou desistir, eu vou tentar. Então, queimaram a do Santa Rita, mas já ganhei outra geladeira, já tô ganhando livro e vou colocar outra geladeira. Você vai e faz visitas, né, ou não, pra ver como é que tá? Foi bem recente, então ainda nem tive tempo, mas recebo muita mensagem de gente mostrando, levando os filhos pra ler, criança, porque tem muito livro infantil. Quem quiser pode levar também? Doação pode levar, deixar nas praças. E é interessante essa sua estratégia de colocar nas praças, né? Onde as pessoas que a pessoa lê e, né, tem... Pode levar para casa, não tem controle. E tem as cadeiras da praça, os bancos das bancos. E eu carimbei todos os livros que foram comprados e boa parte dos doados, eu não tive tempo para carimbar todos. Deixa eu te falar para você. Mas eu fiz o lema, leia, curta e devolva. Porque se você leu, você gostou, provavelmente outra pessoa também vai gostar. Então, se você leu, gostou, coloca lá de volta, que é para outra pessoa, para estimular que todo mundo possa ler. Eu vejo com certa frequência, eu via muito, entendeu? As pessoas sentadas na praça, Serra Lima, lendo jornais. E, periodicamente, eu vejo as pessoas lendo qualquer coisa. E vi, recentemente, eu escutei, um morador de rua lendo. Aquilo me achei... Eu tive esse relato pessoalmente na entrega da geladeira do bairro São Paulo. Aproximou um homem e falou assim, aqui que tá dando livro de graça? Eu falei assim, olha, não tá dando. Os livros estão aqui à disposição. Mas a gente pede que depois que lê, que você devolva. Ele, não, tudo bem, aqui eu sou morador de rua, mas eu gosto muito de ler. E ele chegou, escolheu um livro e saiu com o livrinho dele. Achei lindo. Contei pro autor e era o livro que ele escolheu espontaneamente era de um autor de Valadares. Interessante. Você aceita doação? Demais, demais. Vou mandar meus livros. Só combinar que eu pego com você aqui. Beleza. Que ainda vou colocar uma no bairro de Lourdes, né? Que é o meu bairro, onde eu moro. Vou colocar na pracinha do bairro de Lourdes. Uma eu vou voltar pro Santa Rita e ainda tem a outra aí que eu ganhei, que depois eu vou escolher outro bairro. Vou dar prioridade para bairros, né? Com mais movimento. Não no momento no centro, que é um bairro que todo mundo tem acesso. E já tem a biblioteca municipal, que dá para as pessoas pegarem livros gratuitos. Então, eu quero levar mais para os bairros mesmo. É isso aí, nosso tempo acabou. Passa rápido. O assunto é bom, o tempo passa rápido. A música do carnaval tem... Tem que lembrar, você não lembrou da música do carnaval? Da música do carnaval. Qual que era? Eu acho que tem qualquer coisa, acabou, entendeu? Acabou a música. Infelizmente, Toninho, ainda fica para a próxima. Faz então, parte. nós vamos falar do assunto novamente. É isso aí, Zana. Muito obrigada mais uma vez por ter Eu que agradeço o convite de estar aqui com vocês. Quando me chamar, estou aqui. Isso aí. E aí, Toninho, mais alguma coisa? Vamos curtir o carnaval? Aonde? Estou tentando lembrar o carnaval. Vou curtir aqui em Valadares mesmo. É isso aí, a Zana vai para BH e nós vamos ficar por aqui então. E a gente vai ficando também com mais um podcast aqui da Super TV. Até semana que vem. Tchau.